Olá, seja bem-vindo ao programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Hoje nós vamos falar de uma conquista histórica para as mulheres no Brasil, os 9 anos da Lei Maria da Penha. Aguarde um pouquinho que a gente já vai conversar sobre isso. Olá, hoje eu estou recebendo aqui a pedagoga Ermelinda Ireno. Ermelinda, a gente vai conversar um pouco sobre a questão do aniversário dos 9 anos da Lei Maria da Penha, mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Bem, eu te conheço, né, já tenho aí quase 30 anos, não é? Isso. Pode não parecer, né? É mas verdade, tem quase 30 anos. Bem, eu te conheci em Sete Lagoas, e você, numa militância na Igreja Católica, né? Nós trabalhávamos com grupos, né? E você já trabalhava com essa questão das minorias. Sim. Não é? Sim. A minha trajetória começa, de fato, né? Ali a gente estava embrenhado na teologia da libertação, nos grupos eclesiais de base. E ali a gente começa, lá na paróquia de Santa Luzia, em Sete Lagoas, a reunir grupos de mulheres. A gente fazia os grupos aos sábados ou aos domingos, que era um momento que as mulheres poderiam, né, se encontrar. E a gente começava a discutir as mulheres na Bíblia, né, fazendo a leitura, né. A Bíblia não apresenta tão assim, né, as pessoas não falam das mulheres na Bíblia, e a gente, na verdade, foi descobrindo esse lugar. Então, a minha militância na Igreja Católica me leva um pouco para esse movimento de mulheres, né? E a partir daí eu começo a entrar para outros movimentos, né? Depois da Igreja Católica, e aí a gente vai buscando outras militâncias. Quando eu fui militar, já enquanto profissional na área de educação, no Sindicato dos Trabalhadores, que era o Sindiúte, a gente tinha um coletivo também de mulheres, onde a gente discutia a questão das mulheres no mercado de trabalho. Quando fui militante do PT também por muitos anos, então também dentro do partido a gente fazia uma discussão dentro do coletivo de mulheres do PT. Então essa discussão com as mulheres vem há muito tempo, né? E aí eu fui me engajar, aí fazendo um trabalho específico com as mulheres na Prefeitura de Belo Horizonte em 2000, quando eu assumo a gerência de uma casa que chama Casa Sempre Viva, que é uma casa que a proposta dela é acolher temporariamente mulheres em situação de violência que estão num certo risco de morte, e que se ela permanecer ou próximo à casa dela ou de familiares, ela corre risco desse companheiro a matar. Então ela fica um tempo nessa casa e pode levar seus filhos até 16 anos. Eu fui gerente dessa casa por 5 anos. Depois fui para gerenciar um equipamento, que também é aqui em Belo Horizonte, chama Bem-vinda, Centro de Apoio à Mulher. E resolvi, estava um pouco cansada dessa temática, porque é uma temática muito pesada, resolvi ir para a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Quer dizer, vou agora pensar numa outra dinâmica que não seja a dinâmica da violência contra a mulher. Mas eu tenho aprendido na vida que tem alguns temas e algumas propostas de vida que, se você não assume, na curva da vida ela te pega. E o tema da violência contra a mulher está na minha vida o tempo todo. Eu vou para a Secretaria de Planejamento em Belo Horizonte e chega um projeto do governo federal que não tinha nada a ver com violência, que era a implementação da Lei de Consórcios Públicos no Brasil em 2005. E aí o governo federal convida 5 capitais brasileiras para experimentar a lei. E aí, vai dar certo, não vai? Faz uma parceria com a Universidade British do Canadá e começa esse projeto. E fomos tentar vários temas, habitação, regulação urbana, enfim, nada vingou. Como a gente tinha uma parceria na região metropolitana na discussão da violência contra a mulher, se constituiu um consórcio público
entre 4 municípios da região metropolitana para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, aí depois eu já descobri, não, esse tema vai permanecer na minha vida e estou aí até hoje como superintendente desse consórcio. Ok, mas me conta uma coisa, como é que era quando você começou lá em Sete Lagoas? E o que mudou nesses 30 anos, assim? A questão da mulher, especificamente. Nossa, se a gente pensar aí em umas 2 décadas e meia, muita coisa mudou, né? Primeiro, a lógica da violência, ela se dá hoje, a sociedade já tem a percepção que esse fenômeno é um crime, né? Antes a gente percebia esse fenômeno, mas ele era muito ainda pouco discutido na nossa sociedade. Você sabia de um caso aqui, um caso ali, inclusive sem muita opção de encaminhamento, né? E como é que você lidava com isso? Por exemplo, esse grupo de mulheres que você chamava para discutir a questão do feminino na Bíblia, possivelmente você devia ouvir histórias. Como é que era, qual o encaminhamento que era dado, assim? Como é que era o trabalho de vocês ali? Na verdade, Varissa, é interessante porque se a gente pensar, o trabalho que a gente fazia lá na época é um trabalho muito ainda próximo do que a gente pensa na nossa construção hoje, que o fortalecimento dessa mulher, né, e ela dar conta de se entender enquanto sujeito. Porque, na verdade, a sociedade, apesar da gente já estar no século XXI, as mulheres terem ido para o mercado de trabalho e tudo, as mulheres ainda, em alguns momentos, elas se sentem extensão do masculino, né? Então, assim, ela é a dona de casa, ela é a esposa, ela é isso, ela é aquilo, mas ela não se vê enquanto sujeito. Então, por exemplo, há 25 anos atrás, lá nas comunidades eclesiais, a gente discutia isso com as mulheres, né? A questão dos seus direitos. Muitas vezes vinha a questão da sexualidade, né? Vinha vários temas. E é interessante porque era uma construção, não minha com as mulheres, mas de nós mulheres, porque também nós estávamos nesse contexto, né? Se imaginar o grupo de catequistas lá da época, né? Nós fomos trabalhando o nosso próprio fortalecimento da nossa sexualidade, da nossa identidade de gênero, né? Muito ainda sem dar esse nome, seja de feminista, de feminismo, de gênero, dessas categorias. A gente falava da luta pela igualdade, a gente falava dessa participação igualitária, né? Dessa comunhão, a gente usava outros termos. Mas não difere do que a gente vem discutindo hoje, de forma mais teórica, né? Que é quem é essa mulher em pleno século XXI? De fato, nós estamos empoderadas mesmo ou não estamos empoderadas, né? A sociedade nos vê como iguais ou não nos vê como iguais? Como é isso, né? Hoje a gente dá nome mais robusto para aquilo que a gente fazia há 2 décadas atrás. Né? Pois é, e parece que a questão da discussão a respeito do gênero, né, da questão da mulher, ganhou um espaço próprio. Porque eu acho que antes ela estava muito misturada ali com a questão, por exemplo, da desigualdade, das desigualdades sociais. Você não vê isso assim, que a gente avançou? Sim. Até que havia discussão, o feminismo já existia, mas, por exemplo, não havia na militância, nos movimentos sociais, assim, movimentos específicos para discutir a questão da mulher, né? Às vezes se discutia a questão da mulher na temática da sexualidade, né? Dessa mulher enquanto sujeito. Quer dizer, pelo menos eu me lembro que eu não via muito essa discussão, né? Enquanto na discussão a respeito da cidadania, né? De ocupar esse espaço de cidadania. Agora não, agora você tem essa discussão, ela está colocada, né? Você tem disciplinas, linhas de pesquisa, né? Hoje o tema da questão, que é diferente, a questão de gênero, né? Você discutir gênero não é discutir mulher, discutir gênero é discutir relações de poder entre o masculino e o feminino, né? Então claro. Seria um campo diferente. Mas a questão das mulheres, na verdade, a mulher
ela acaba puxando essa temática, né? Então, se você pensar, a segunda onda do feminismo, ela chega no Brasil na década de 70. Então, na década de 80, que é a redemocratização do país, né? Com, por exemplo, no pré-constituinte, você tinha dois movimentos. Você tinha o movimento feminista, que vinha discutir essas relações de poder, discutir o espaço das mulheres no mercado, no espaço público, e você tinha um outro grupo, que é esse que você está dizendo, das mulheres fazendo a inserção, mas discutindo creche, né? Que era aquilo do seu cotidiano, né? Por que discutir creche? Porque se eu for para o mercado de trabalho, eu preciso de um local onde meu filho vai ficar. Então, você tinha esses dois movimentos. É interessante você começar a estudar esses dois movimentos. Chega num momento que eles não dialogavam, né? Eram dois movimentos muito diferentes. O feminismo vindo da academia, das mulheres mais de classe média, média alta, e o movimento de mulheres lá da classe operária discutindo o seu cotidiano, né? O que unifica esses dois movimentos é, inclusive, a discussão da violência contra a mulher. Porque se há um fenômeno democrático na vida das mulheres, democrático no sentido, perpassa todas as categorias, mulheres pobres, da classe média, média alta, as altas burguesas, mulheres brancas, indígenas. Então, assim, é o fenômeno mais democrático na vida das mulheres, é a questão da violência. Você vai ter várias linhas de pesquisa discutindo gênero, apesar que a questão de gênero teve equívocos por vários tempos, porque as pessoas já automatizaram. Discutir gênero é discutir mulher. Não, discutir gênero é discutir relações de poder. E agora vem uma coisa que é super legal, porque discutir poder ele é relacional. Se muda um lugar, o outro também tem que mudar. Então tem agora uma linha e uma tendência muito legal que começa a discutir a questão das masculinidades. Ok. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente continua falando sobre esse assunto. Olá, nós estamos conversando aqui sobre os 9 anos da Lei Maria da Penha e eu estou recebendo aqui no programa hoje a pedagoga Ermelinda Ireno. Ermelinda, no bloco passado você apontou para uma questão de uma discussão que já está avançando para a questão do masculino. Mas antes da gente chegar aí nesse ponto que muito me interessa, vamos voltar um pouco para a sua experiência aqui em Belo Horizonte. Eu posso estar fazendo uma pergunta boba, mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade. Assim. Existe, não sei se isso é um mito ou de que mineiro é muito tradicional, mineiro é muito machista. Quer dizer, existe alguma diferença da violência contra a mulher em Minas Gerais para outros estados? Minas é muito tradicional mesmo, os homens são muito machistas mesmo, e nós não estamos bem na fita mesmo na questão da violência contra as mulheres, né? É um estado, e quando sai estatística, mostra que nós estamos num ranking não muito favorável. Porque, na verdade, e é interessante, Vari, se a gente pensar, não é só a perspectiva dos homens machistas, né? Porque a lógica da violência, ela não perpassa só a questão do sujeito, né? Mas da sociedade como um todo. É uma cultura de violência que que é permeado na nossa sociedade, na sociedade mineira, né? Nas nossas tradições, que acaba criando cenários de muita perversidade com as mulheres, né? Se você for pegar
é interessante. Pega esses jornalzinhos sensacionalistas, né, que saem todos os dias, aí, que toda a população compra, é uma morte quase a cada dia, né? E casos muito próximos da gente. Então, é muito difícil. Então, tem a perspectiva da cultura desse homem machista e uma cultura, inclusive, política, né, de um esvaziamento do Estado nesse lugar. Minas Gerais pouco avançou, né? As minhas companheiras me perdoem, né, do trabalho, da rede de enfrentamento. Esse ano eu coordeno essa rede de enfrentamento em Belo Horizonte, mas nós avançamos muito pouco em Minas Gerais, né? Também por uma situação que Minas Gerais é um estado de 853 municípios, onde você tem 60%, mais de 60%, tem menos de 20 mil habitantes. Então, ainda tem essa questão dos nossos municípios serem muito pequenos, o poder público com pouca estrutura. Então, você imagina, só para voltar na sua pergunta, um estado pouco estruturado, uma sociedade machista, né? Uma sociedade que corrobora com a violência contra a mulher. E os homens machistas, não dá para a gente ficar bem na fita no fenômeno da violência, né? Então, a gente tem muito que avançar. Você imaginar, Minas Gerais não tem, a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente não tem um juizado da Lei Maria da Penha ainda, né? Belo Horizonte tem 4 varas especializadas, mas as varas, elas lidam só com a parte criminal. E o juizado, como é a proposta da Lei Maria da Penha, é que ele seja um juizado que vai julgar tanto a questão criminal, mas também terá a parte civil. Então, Minas Gerais, a gente ainda está muito pouco avançado para esse processo. E então, nesses 9 anos de Lei Maria da Penha, você diria que a gente não tem muito o que comemorar aqui? Olha, eu acho que nós temos muito que avaliar. Muito que avaliar. Eu estava ontem teve os 5 anos de comemoração da patrulha da Lei Maria da Penha, que é um projeto super legal da Polícia Militar aqui em Minas Gerais. É engraçado, Minas é um estado que começa uns projetos muito legais. Essa patrulha da Lei Maria da Penha começou em Minas, já está no Brasil quase todo, mas chega num lugar, parece que as coisas aqui ficam meio encruadas. E o que é essa patrulha? É um grupo específico da Polícia Militar que vai lidar, eles são treinados e eles trabalham só com ocorrências da Lei Maria da Penha. Então, eles chamam de primeira resposta a ocorrência que chegou lá no 190. Então, vai um policial militar qualquer. Na segunda resposta, né, na volta, caso o caso seja muito grave, é essa patrulha que visita. E eles têm todo um atendimento específico, eles acompanham todo o processo. É um projeto muito legal, que fez 5 anos ontem. E tinha uma pessoa da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres trazendo para a gente alguns dados que eu não tenho aqui de cabeça, mas um que nos chamou muita atenção e que é o que ela trazia. Então, a SPM hoje está com uma luzinha laranja sobre a cabeça, porque as mulheres, nessa pesquisa da Data Censo, que saiu agora, mostra que as mulheres não estão se sentindo tão mais seguras como sentiam antes no início da Lei Maria da Penha. Então, está dando uma sensação de insegurança agora. A lei deu uma segurança num determinado momento e agora a última pesquisa da Data Censo mostra que as mulheres não estão sentindo tão seguras com a Lei Maria da Penha. Mas isso é muito sério, Muito sério. Ela traz esse dado ontem e diz que a luzinha laranja já está lá sobre o foco delas. E é o que eu falo para você, Minas Gerais, essa luzinha já devia ter acendido há muito tempo. Gente, né? mas já está quase para a luz vermelha. Mas já. O que está acontecendo em termos de políticas públicas? Porque se você pensar, a Lei Maria da Penha é uma lei muito robusta. É uma lei, né, ela é considerada no mundo uma das melhores formulações, né?
Então, ela, enquanto conteúdo, ela é muito importante. Ela trabalha o processo da criminalização, então tem a prisão do sujeito. Ela trabalha com a perspectiva de um trabalho com os autores de agressão. Ela trabalha na perspectiva do atendimento. Ela pensa um contexto global. Só que para ela dar certo, você precisa implementar os serviços, né? Por quê? Por exemplo, então você tem que ter o trabalho com os autores de agressão, né? Porque senão uma equipe multidisciplinar. Isso, ele vai ser preso, ele pode até ser preso, fica lá 30 dias, quando voltar, ele vai arrumar uma outra companheira, porque o processo cultural dele vai continuar a mesma coisa, e ele vai achar que pode bater nas outras companheiras, né? Então, esse é um trabalho que precisa acontecer. Quando você fala, por exemplo, que no início da lei as mulheres se sentiam mais seguras, significa que esse quadro era melhor no início da lei? Sim, pode. Aí é uma percepção minha, porque, na verdade, se você tem uma lei e o Instituto Avon, logo, acho que depois no seu terceiro ano, ele fez uma pesquisa no Brasil para ver se as pessoas conheciam a Lei Maria da Penha. Todo mundo conhecia a Lei Maria da Penha. Né? Foi a lei que pegou rapidíssimo, assim, né? Todo mundo sabia falar alguma coisa. Podia até comentar alguma coisa errada no sentido do conteúdo da lei, mas todo mundo. Então, foi uma lei que pegou na sociedade. Então agora, bater em mulher tem Lei Maria da Penha, né? Então, isso dá uma sensação de segurança, porque é isso, né? Se eu sofro violência, meu companheiro sabe que ele pode ser preso, dá um certo medo, dá um certo limite. Só que aí, ao longo do tempo, quando essa mulher começa a experimentar a Lei Maria da Penha, e aí o serviço, porque para a Lei Maria da Penha dar certo, os serviços precisam dar certo. O meu trabalho lá, na Casa Sempre Viva, tem que dar certo. Claro. O centro de referência tem que dar certo. Né? A polícia militar tem que dar certo, a polícia civil tem que dar certo. E aí tem coisas que não estão dando certo. Né? Então, nós sabemos, por exemplo, tem lugares que medidas protetivas que deveriam sair em 48 horas, está lá escrito na lei, tem juízes que demoram 45 dias para deferir, e nós temos muitos juízes que estão indeferindo a Lei Maria da Penha por dizer que não tem provas. Quer dizer, o próprio juiz comete um equívoco, porque a protetiva não tem que ter prova, é para isso, ela é rápida para tirar alguém de uma situação de risco e depois que vai o processo de julgamento, né? Então, começa as coisas pipocarem. Bem, eu queria agora que a gente conversasse sobre os rumos da questão da mulher. Eu conversei outro dia, num projeto parecido com esse aqui do programa, lá na Escola de Direito do UniBH, com a professora Adriana. Ela é advogada e ela é formada em letras. E ela está fazendo doutorado na Argentina, porque lá ela encontrou uma linha de pesquisa para discutir direito e literatura. E ela trabalhou no mestrado dela com uma poeta uma poeta mexicana. Eu esqueci o nome dela. Ela era freira. E ela descobriu os poemas, trabalhou em cima dos poemas, e ela já percebeu ali naqueles poemas traços de feminismo muito fortes no confronto dessa freira com a Igreja Católica. Bem, e agora ela está discutindo um pouco, a gente puxando um pouco para essa questão do gênero, ela coloca que existe uma tendência no movimento feminista de não discutir mais a questão do gênero. Muito em cima do que o movimento LGBT vem apontando, no sentido de discutir a dignidade da pessoa humana. Porque ela entende que num futuro muito próximo, as pessoas vão poder ser o que elas quiserem, né?
com essa questão do rumo que o movimento LGBT. Então, eu acho, quando você aponta, eu tô puxando essa questão, porque quando você apontou no final do bloco anterior para essa questão do masculino, porque eu acho que essa questão que ela está colocando não mexe, né? A gente está falando de gênero, de masculino e de feminino. O que você pensa sobre isso, assim? Como é que você vê essa questão? Na verdade, quanto mais a gente vai estudando, mais vai criando várias saídas e várias alternativas. Tem hora que você tem que falar, opa, deixa eu parar pelo menos por aqui, senão a gente também vai ficando um pouco pirado com algumas coisas. Eu acho que o movimento LGBT vem contribuindo, né, muito com algumas questões que o feminismo trazia mais arraigado, porque também, se a gente pensar, nós teríamos que também dizer dos feminismos, né? Porque não dá para pensar o feminismo no singular, né? São os feminismos, né? Porque somos mulheres no plural também. Então, você vai ter várias linhas. Num primeiro momento, você tinha um feminismo mais concentrado e que abarcou poucas mulheres. Por exemplo, a questão das mulheres negras, né, dando um exemplo anterior, as mulheres negras, elas saem do movimento feminista porque ela falou, quando elas começaram a trazer a questão racial, de falar, tem ainda uma outra interseção que eu sofro, que vocês não discutem, né? Quando eu sou uma mulher e sou uma mulher negra, eu estou numa outra escala diferente da mulher branca, e aí o feminismo dizia, mas se a gente for para essa discussão, a gente nos divide. E as mulheres negras começaram a dizer, então tá, e elas foram criar uma trajetória própria e agora se unifica em outros lugares. Eu acho que o movimento LGBT também está trazendo um pouco essa contribuição, né? Aí vem a discussão de cisgêneros e transgêneros, enfim, tem um monte, transexuais, enfim, várias temáticas que a gente não... que eu acho que contribui com a proposta. Mas, ainda dentro da discussão de gênero, porque gênero também não foi um tema muito fácil de entrar no feminismo. O feminismo não aceitou, o feminismo com facilidade. O feminismo discutia a questão do patriarcado, né? Algumas teóricas trouxeram a teoria de gênero, discutindo a questão das relações de poder entre o masculino e o feminino. Isso vem, né, alguns grupos discutindo, aquilo que eu falei no primeiro bloco, e aí começou a cometer muito equívoco, né, que as pessoas acham, discutir gênero é discutir mulher. Não, discutir gênero não é discutir mulher. Discutir gênero é eminentemente discutir relações de poder. Né? Que categoria é essa? Ela é uma categoria que nos ajuda a analisar as relações de poder numa sociedade, as relações culturais, né? Eu acho que ainda, Evaristo, vai demorar um pouco para a gente avançar, porque a gente avança em alguns grupos, mas outros ainda estão lá muito atrás. Entendi, então, o que você falou. Que é o campo mesmo do conhecimento, né? Ele é cíclico, né? Então você avança, aí depois você retrocede um pouco, aí avança mais um pouquinho e vai construindo outros conhecimentos. Eu acho que o movimento LGBT é um que tem nos provocado muito. O movimento feminista, alguns grupos ainda estão muito resistentes com algumas temáticas que vêm, que o grupo LGBT traz, mas enfim, eu acho que a gente tem que estar aberto para as construções, né, e avançar. Ótimo. Muito obrigado. Pena que acabou o tempo. Tá. Que pena. Bem, eu estive aqui hoje com a Ermelinda, minha amiga, né, conversando sobre a questão da violência contra a mulher. Eu quero te agradecer por ter estado com a gente e a gente volta no próximo programa com outras entrevistas. Obrigado.